Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. Eles vão debater sobre a possibilidade do passaporte do Eduardo Bolsonaro ser retido pelo Alexandre de Moraes. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Na semana passada, 2 deputados do PT pediram à Procuradoria-Geral da República que Eduardo seja investigado por crimes contra a soberania nacional. Em resposta, o deputado defendeu a imunidade parlamentar e o que chamou de liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que a PGR se manifeste sobre o assunto. O prazo termina na quarta-feira. Vamos ao debate, começando pelo Caio Coppola. Caio, o passaporte de Eduardo Bolsonaro deve ser apreendido? Evidente que não. Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, para explicar essa situação, vamos começar pelo mais básico, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia sequer ser o relator dessa queixa-crime, muito menos, julgar uma eventual ação penal que decorra dessa queixa-crime. Afinal de contas, o objeto da reclamação aí desses petistas, desses pissolistas, é a suposta atividade do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo, junto ao Congresso americano, em desfavor do próprio ministro Alexandre de Moraes, entre outras autoridades aqui da República. Eu vou ler aqui para vocês o Código de Processo Penal, artigo 252, inciso 4. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Então, eu quero só que vocês imaginem, né, porque isso é sem precedentes na história do país. Não há nenhum outro caso assim. O Alexandre de Moraes vai relatar, ele vai instruir e ele vai julgar um processo criminal contra um desafeto seu por condutas que, independentemente de serem criminosas ou não, elas contrariam os interesses pessoais desse juiz, do Alexandre de Moraes. É por isso que a PGR, naquele mandado de segurança coletivo, né, que foi impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores, quando foi se manifestar, disse o seguinte, aspas, não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade de um julgador. Por que eles disseram isso? Porque você não pode ser o juiz de uma causa que te afeta diretamente. Isso está no Código de Processo Penal, isso está no Código de Processo Civil, isso se extrai dos princípios constitucionais, mas enfim, vamos pular essa parte, vamos para o enquadramento penal, tá? Vamos começar pelo artigo 1º do Código Penal, né? É um princípio consagrado, na verdade, ele decorre do princípio da legalidade, mas não há crime sem lei anterior que o defina. O que isso significa? O Estado ele não pode inventar um novo crime para punir uma conduta passada ou presente que o desagrada ou que o desagradou. Então, a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro, ela não se enquadra em nenhum tipo penal previsto na legislação brasileira. A gente não sabe o conteúdo exato, porque obviamente, para variar, né, isso está tudo ainda sob sigilo, mas o que vazou pela imprensa, a gente sabe o seguinte, vamos começar pelo mais absurdo de todos, que inclusive é o discurso dos petistas, chama atenção aí para as manifestações da senhora Gleisi Hoffmann a esse respeito, que disse que a articulação bolsonarista junto ao Congresso americano é um crime de lesa pátria. E a denúncia do PT aparentemente fala expressamente nesse suposto crime de lesa pátria. Esse termo, ele já caiu em desuso, se não me engano, lá em 2021, quando houve a revogação completa da Lei de Segurança Nacional, que a esquerda tratava como se fosse um entulho autoritário do regime militar. Então, você vê como é curioso, eles não se importam de invocar um entulho autoritário do regime militar para defender uma posição autoritária agora que estão no poder. Então, em primeiro lugar, não existe mais esse crime de lesa pátria. O que colocaram no lugar? O atentado à soberania, que está lá naquele rol, né, de crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, esse tipo de coisa. Então é aqui, artigo 359 e
negociar com o governo ou com um grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. O que chama a atenção, que salta aos olhos e é ponto pacífico no debate público, a finalidade da conduta, ou seja, a finalidade da ação do Eduardo Bolsonaro teria de ser incitar uma guerra, incitar uma invasão. E quando a gente fala nas piores sanções possíveis aos ministros do STF, que é o quê? Suspensão de visto de entrada nos Estados Unidos, congelamento de bens em solo americano, uma outra dificuldade de operar no sistema financeiro internacional, nada disso configura um ato de guerra. E só para eu amarrar o raciocínio, Leandro, porque é rapidinho, eles também falaram de suposta obstrução de justiça e coação no curso do processo. Obstrução de justiça não daria porque a investigação é conclusa, né? Já tem o relatório da Polícia Federal apresentado, já tem denúncia apresentada, a investigação está pronta. Esse é um ponto. Agora, se falar em coação no curso do processo, olha o que o tipo penal fala, é artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio contra a autoridade em processo judicial. De novo, requer violência, requer grave ameaça. Você defender as suas ideias, você articular as suas ideias com terceiros, sejam eles pessoas aqui do Brasil ou de fora do Brasil, sejam eles grupos políticos ou não, isso nunca pode configurar um crime. Senão, muitas das atividades do Foro de São Paulo da esquerda seriam, por sua natureza, criminosas. Muitas atividades junto e negociações juntos a outros governos também poderiam ter essa natureza. Então, isso daí é um ataque à liberdade de expressão, à imunidade parlamentar e não para de pé do ponto de vista da lei, né? O direito penal ele não enquadra a ação do senhor Eduardo Bolsonaro em nenhum dos seus tipos. Zé, o passaporte de Eduardo Bolsonaro deve ser apreendido? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu vou tentar seguir um pouco a ordem que o Caio falou. Acho que é interessante para ver a polêmica. Ele disse que o Alexandre de Moraes estaria impedido para esse tipo de situação porque ele é vítima. Fraterna discordância. Por quê? O artigo 144, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ou analogicamente, como quem, ao processo penal, ele diz que não se pode criar situação depois que a pessoa é o juiz para qualificar o impedimento dele. Ou seja, se a pessoa já é juiz e depois é ameaçada, depois é ofendida, ele não pode deixar de ser juiz, porque senão isso seria uma burla a quê? A um princípio que é chamado princípio do juiz natural. Seria muito fácil eu ser réu de uma certa ação, não gostar do juiz, achar que ele é meio mão pesada, então eu faço uma ameaça a ele, para que ele não julgue. Ora, o senhor Alexandre de Moraes estava no inquérito quando ele começou a ser ameaçado. Não há como se possa entender que ele seja impedido por força desse dispositivo do Código de Processo Civil e pelo princípio do juiz natural, que é um princípio basilar do Estado de Direito. Prossigamos. No que se refere ao senhor Eduardo Bolsonaro, é importante entendermos o contexto. As pessoas, eu acho que foram cometidas de um vírus que eu não consigo entender, especialmente aqueles que se dizem patriotas. O senador Marcos Duval, outro dia, numa live, que eu fiquei assim perplexo, disse que os Estados Unidos tinham que invadir o Brasil para restaurar a ordem. Um senador da República. É evidente que isso é um assinte à nossa soberania. Claro. Dentro desse contexto, em que alguns patriotas resolvem pedir a invasão do Brasil pelos Estados Unidos da América, nós temos uma situação do senhor Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos para articular com deputados a aprovação de leis que criam problemas para obtenção de vistos ou entrada de juízes que ele tem como seus desafetos nos Estados Unidos da América. Esquecendo do senador Duval, que, ao meu ver, aí o enquadramento é claro. Mas há alguns deputados que pediram o exame desta matéria. De fato, a expressão lesa pátria caiu com a Lei de Segurança Nacional, que dá-me os fatos que eu dou o direito. Eles informaram os fatos. Alexandre de Moraes, corretamente, pede para o Ministério Público se manifestar. Não temos mais nada, absolutamente mais nada. O Ministério Público vai pedir abertura de inquérito ou não, pedir alguma cautelar ou não. Qual o enquadramento que será feito? Não sei. É crime contra a soberania nacional? É possível, talvez não nesse artigo que o Caio falou, mas no outro, por exemplo, que se Eduardo Bolsonaro entregou documentos
que ele não poderia ter entregue a deputados, eu tenho enquadramento também no Código Penal, artigo 339, letra K. Mas será que foi isso? Não sei, tem que apurar. Mas existem outras possibilidades, por exemplo, coação no curso do processo. Pode ocorrer? Será que essa tentativa dele articular lá nos Estados Unidos não pode qualificar coação no curso do processo? Vamos apurar, vamos analisar. Uma coisa para mim é muito clara. Independentemente da apuração dos fatos de uma eventual tipificação futura, o ato claro, efetivo, de falta de decoro está consumado. Eu não posso ter um parlamentar indo para fora do país, articular com autoridades de outro país, atingir autoridades por menos que ele goste dessa autoridade. Isso é absolutamente inaceitável. Além do que, se ele foi pago com dinheiro público, há que se verificar se há aí algum tipo de desvio de situação, inclusive de improbidade administrativa, cometida pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Em síntese, eu jamais iria querer dar-me os fatos que eu te dou o direito. O Ministério Público vai examinar os fatos. Se tiver, ele abre inquérito. Se tiver indícios de alguma coisa, se não tiver, não abre. É um procedimento absolutamente normal na vida forense. Bom, e a bola da vez agora é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro que pode ter a qualquer momento o seu passaporte retido pelo senhor Alexandre de Moraes. Bom, existe aí uma tônica vindo da esquerda que é muito característica, né? É muito característica, dá até para adivinhar o que os caras vão fazer. Então o Eduardo Bolsonaro está imbuído aí nessa missão de fazer aí a ponte entre Brasil e Estados Unidos para deixar tudo muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil lá para o parlamento americano, certo? Pois bem, todos nós sabemos que o Alexandre de Moraes é um alvo dos congressistas americanos. Ele também é alvo do Elon Musk. Ele também é alvo de algumas big techs, de algumas empresas americanas. Pois bem, essa questão da liberdade de expressão é algo muito caro para o americano. E sendo algo muito caro para o americano, deveria ser algo muito caro para o brasileiro também. Mas, como aqui no Brasil tudo deixa muito a desejar, os brasileiros me parece que ainda não acordaram para a importância dessa questão da liberdade de expressão. Pois bem, o Eduardo está fazendo essa ponte aí, né, de ir para os Estados Unidos, levar informações, colher informações, fazer relações com o governo americano, com os congressistas. E aí, nessas idas e vindas do Eduardo Bolsonaro, o pessoal da esquerda, né, começou a dizer que o Eduardo Bolsonaro está jogando aí contra a soberania nacional, contra a soberania do Brasil. Ou seja, isso é um ato antidemocrático. Então, eles começaram a entoar essa narrativa de que o Eduardo Bolsonaro, um parlamentar, como pode um parlamentar sair do seu país e ir lá para os Estados Unidos e falar sobre o seu próprio país, sobre as instituições do seu próprio país, sobre autoridades do seu próprio país, né? Eles só não falam que o Eduardo Bolsonaro está indo para lá para defender a liberdade de expressão. Isso eles não falam, mas aí eles ficam entoando essa narrativa de que o Eduardo Bolsonaro está jogando contra a democracia, que o Eduardo Bolsonaro está utilizando até a palavra de lesando a pátria, né, de lesa pátria, né, jogando contra a soberania do Brasil e tudo mais.
Pois bem, eles sedimentaram essa narrativa, jogaram na mídia, a coisa tomou uma proporção, tomou um corpo, porque a mídia quer ver o circo pegar fogo, e também a mídia tem uma tendência à esquerda, e aí quando a coisa pega um corpo, né, quando já está tudo pulverizado, tudo divulgado e todo mundo está sabendo, né, dessa saga aí do Eduardo Bolsonaro, não é só o Eduardo Bolsonaro, né? Outros parlamentares também, tem outras pessoas também fazendo articulações lá fora, como o jornalista Paulo Figueiredo e outros, né? Isso, e outros parlamentares também. Então, a esquerda, o PT, o PSOL, os partidos de esquerda, eles, depois de toda essa narrativa sedimentada, eles entram com uma ação na PGR, né? E justamente alegando o que foi disseminado na mídia, né? Que isso é crime de lesa pátria e que está entrando com uma ação contra o parlamentar Eduardo Bolsonaro, para que possa aí ser, para que ele seja impedido de viajar aos Estados Unidos. E para que isso aconteça, muito possivelmente será retido aí o passaporte dele, né? Então eles entram na PGR e com um pedido, né? A PGR vai ter aí um prazo, o Alexandre de Moraes deu um prazo aí para que a PGR possa dar um parecer, né? Me parece que é um prazo de 5 dias. E aí, após o parecer da PGR, o Alexandre de Moraes vai decidir se ele vai reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro ou não. No que você apostaria? Ou no que você aposta? Vai reter ou não vai reter? Eu tenho certeza absoluta que ele vai reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Não tenho sombras de dúvidas com relação a isso. Tá? Então, isso está exposto, né? Essa manchete, né? De que o PGR vai ter que dar o aval ali, se vai ou se não vai, está exposto em todas as manchetes aí dos jornais aí hoje e tudo mais, tal. E o próprio Eduardo Bolsonaro também já deu aí algumas manifestações, já deu entrevista em relação a isso, que estão querendo prender ele, estão querendo prender o passaporte dele, que estão querendo impedir que ele faça o trabalho dele com relação aos Estados Unidos e tudo mais, estão querendo barrar ele na Comissão de Relações Exteriores e etc e tal. Então o Eduardo Bolsonaro também deixou claro que ao ver que na visão dele tem aí um certo conchavo, um certo jogo, né, um jogo meio que armado entre aí o PT, PSOL, os partidos de esquerda, junto com a PGR e também o senhor Alexandre de Moraes, né? Parece que está tudo ali num esquema conjunto para que seja atingido um objetivo final, que seria a retenção ali do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E se a coisa ficar, se o caldo engrossar mais ainda, pode ser que seja pedido até a prisão do Eduardo Bolsonaro, né? Se for ficar caracterizado, se tiver algum tipo de prova em relação ao que pede, né, nessa condição aí de crime, né? Então, tudo isso pode acontecer. O cara pode até, nessa história toda aí, perder o mandato, ser cassado, enfim. Muitas coisas e muitas possibilidades podem acontecer com relação a isso, mas o que está mais previsto de acontecer é justamente
a perda do passaporte, a retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro para que ele não possa mais viajar para os Estados Unidos. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.